E aí, pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica. Nós estamos no nosso segundo vídeo da série As Estações da Vida. E uma vez que a gente acredita que existe um Deus, que Deus é soberano, que Deus ele é poderoso e que ele tem um propósito para cada um de nós, por que também não considerar as estações de Deus para a nossa vida? Pessoal, só abrindo um parênteses. A gente teve a introdução desse tema na aula passada, semana passada. Então, se por acaso você caiu nesse vídeo, não deixa de assistir o vídeo da semana anterior, tá bom? E se você puder, prestigie a gente, continue assistindo. A nossa intenção, na verdade, é que Deus fale com cada um de nós e que isso seja uma bênção, tá bom? Pessoal, vamos lá. Existe um personagem na Bíblia que chama José. José é filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, uma família que Deus ali ele faz uma aliança com ela, certo? A vida de José é um grande exemplo, é muito boa, muito interessante para ser estudada, porque dá para perceber as diferentes estações da vida de José. E a vida de José pode ser encontrada no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o 50. Fora isso, existe um livro que chama Liderança Acima da Média, do pastor Danilo Figueira. Muito bom esse livro. Tão bom que eu vou emprestar alguns conceitos dele para esses vídeos agora, tá bom? O autor, ele identifica, nomeia e explora 5 diferentes macro-estações da vida de José, tá bom? Vou falar algumas hoje, a gente vai continuar na semana que vem. A primeira estação da vida de José, o autor chama de vivendo como filho predileto. E de fato é isso que acontece, porque José é filho de Jacó, da velhice de Jacó, da esposa que Jacó amava. Só José recebeu um presentão do pai, que foi uma túnica especial, toda trabalhada, maravilhosa, né? Destacada. E você imagina como é ruim isso para os outros irmãos, né? Ter o queridão lá, o filho preferido, e os irmãos lá só chupando o dedo, né? José, nesse período, ele também conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? E ele tem um relacionamento, e ele teme a Deus, e Deus começa a dar sonhos para ele. Nesses sonhos, a mensagem principal é que José se tornaria alguém destacado no meio da família dele, alguém muito importante. E aí José, que não tem maturidade nem para entender esse significado ainda, e nem tampouco o que fazer com isso, ou ficar quieto, não falar nada, ainda fala para os irmãos dele os sonhos, ou seja, os irmãos ficaram com muita raiva, muita inveja, muitos ciúmes de José. Isso chegou num ponto que se tornou insuportável essa relação. Os irmãos de José pegam aquela túnica, rasgam, jogam sangue de animal ali nela e mentem para Jacó dizendo, teu filho foi despedaçado por algum animal selvagem aí, isso aqui é a única evidência que a gente achou. Você imagina que situação horrível. E aí, para não matar literalmente, aquilo era uma mentira, né? Para não matar José, eles venderam José como escravo por uma carruagem ali que estava passando. Você imagina que tristeza. Deixa eu falar uma coisa. É importante essa primeira fase da vida de José, de ser mimado, de receber amor, de receber atenção. E talvez nem todos de nós passamos por isso. Mas isso é importante, é uma fase que talvez todos nós, é uma estação que todos nós precisamos viver. De nos sentirmos amados, aceitos, pertencentes a um grupo, a uma família. E deixa eu te falar uma coisa, tem muitos de nós que não passou por isso ainda. Deus, ele te ama, ele te atribui valor além do que você merece. O Filho de Deus, Jesus, ele morre numa cruz, ressuscita para nos perdoar dos nossos pecados, nos atribuindo valor. Mas aí então vem uma segunda fase, uma segunda estação que chama vem do mundo de cabeça para baixo. Aquele mimadão, filhão, né? Aquele cara que era todo paparicado, agora se vê longe da sua família, de tudo e de todos que ele conhecia e amava, e ele precisa recomeçar a vida dele do zero, sem nenhum tipo de favorecimento, sem ele ser predileto de ninguém. Ele precisa agora aprender a trabalhar com suas próprias habilidades espirituais e naturais. As suas mãos vão precisar trabalhar. Se você está vivendo um recomeço, gente, recomeço geralmente não é fácil. Mas José, ele se manteve fiel a Deus. Ele se apegou ao que ele tinha, Deus. E ele trabalhou. Ele foi destacado. Ele soube aproveitar ali a situação.
a ponto de ele ter sido vendido para um oficial do Egito, que chama Potifar. E ele trabalhou tão bem e se destacou que o próprio Potifar colocou ele como o segundo mais importante da casa. Quer dizer, fora o Potifar, ele era o comandante da casa. E ele se tornou alguém querido não mais porque ele era predileto, ele não era mais ninguém, mas por causa do trabalho, do esforço, das habilidades naturais dele. E porque Deus era com ele. E a esposa de Potifar gostava tanto de José que queria ter um caso com José. E ficava insistindo para José ter um caso. E chegou a tal ponto que José falou, eu não vou pecar contra Deus, não vou pecar contra o meu senhor, né, o meu chefe, não vou fazer uma loucura dessa. E a mulher vai lá, agarra ele e ele deixa a própria roupa com ela e sai correndo, fugindo da tentação, se mantendo fiel. E aí, gente, uma nova mudança de estação. O autor chama de perdendo tudo para manter o principal. Nessa nova estação, e eu quero parar por aqui, é aquela estação em que depois de você fazer tudo certo, você é injustiçado. A pergunta que ficaria é, qual é a nossa atitude? A de José foi permanecer fiel, não aceitar ser infrutífero e continuar. Gente, quer seja sendo amado, quer seja fazendo um recomeço muito difícil, quer seja perdendo tudo e sendo injustiçado, Deus tem um propósito na nossa vida. A gente continua na semana que vem. Deus te abençoe, pessoal.